Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Peniel. Estamos aqui para mais uma devocional no livro de Amós, a ser usada nos nossos cultos domésticos e também nas reuniões dos nossos grupos familiares online. Nós estamos estudando o livro de Amós. Eu tenho falado para vocês, na verdade eu falei estudo, mas seria mais uma reflexão, uma devocional à medida que eu vou lendo esse texto sagrado. E nós vamos dar entrada aqui no capítulo 4 de Amós. No final do capítulo 3, nós havíamos presenciado Amós especificando a identidade, os hábitos e descortinando toda a podridão que havia em toda uma classe de pessoas que enriqueceram em cima da opressão de pessoas desvalidas, do mais pobre, do mais necessitado, e festejavam com isso. No final do capítulo 3, a gente viu Amós falando de casas de verão, casas de inverno, casas forradas de marfim, e ele vai continuar especificando isso para dar entrada no capítulo 4 a uma cronologia de eventos, como se Deus dizendo: vocês querem saber por que chegamos nessa situação? Então me acompanhe aqui que eu vou contar para vocês de onde partiu esse juízo e por que ele está chegando agora o seu anúncio. Então vamos lá, no capítulo 4, versículo 1, Amós diz assim: ouçam esta palavra vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. Ele está falando, vacas de Bazã, de mulheres ricas. Mas mulheres ricas que enriqueceram da seguinte maneira, quando a gente continua o versículo: vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. Vamos comemorar, vamos celebrar, vamos festar em cima do que nós ganhamos através da opressão do pobre e do esmagar dos necessitados. Por isso que eu digo que é uma continuação do final do capítulo 3, onde a gente vê essa descrição. Então você imagina mulheres extremamente ricas, bebendo e se fartando, chamando mais bebida, e tudo isso financiado por uma riqueza construída de forma injusta. Versículo 2 continua: o Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade. Deus falando, eu não posso ser santo e permitir indefinidamente essa situação. É como se alguém muito justo olhasse para uma situação de grande desequilíbrio, de grande opressão e dissesse assim: eu não posso ficar parado vendo isso que está acontecendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse é o momento que Deus está dizendo isso. E o que ele jura pela sua santidade? Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Harmon, uma localidade de Israel. Declara o Senhor. Pois bem, gente, Deus está falando assim: eu não só vou interromper o que está acontecendo em Israel, como vocês tomarão o lugar dos oprimidos e dos necessitados. Vocês serão oprimidos por uma nação estrangeira, vocês vão ser levados escravos. E os escravos eram levados muitas vezes como um sinal de humilhação pelos seus conquistadores, através de anéis que eram colocados às vezes nas narinas, outras vezes nos lábios, outras vezes nas orelhas, e essas argolas eram atadas a verdadeiras correntes, onde eles eram arrastados até o lugar da sua prisão. Então você já imaginou se alguém invadisse a sua casa, entrasse dentro do seu lar,
te capturasse, capturasse a sua família, despisse você e prendesse argolas nos seus lábios, furando os seus lábios, furando a sua narina, furando as suas orelhas, amarrando uma corrente e arrastando e puxando você através de milhares de quilômetros de uma viagem difícil até um cativeiro. Isso é extremamente humilhante, é isso que Deus está dizendo. Vocês vão conhecer o que é ser oprimido. Vocês vão tomar o lugar daqueles que vocês oprimem. E aí no versículo 4 em diante, Deus vai fazer algo que é muito difícil às vezes a gente pensar que ele é capaz de fazer. Mas aqui nessa profecia ele vai ser irônico. Deus vai usar estilisticamente uma certa ironia. Porque olha só o que ele diz. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Betel e Gilgal eram lugares sagrados para os israelitas. Betel era o lugar onde Abraão e também Jacó tiveram encontros com Deus. Gilgal era o lugar onde o povo de Deus havia passado pelo Jordão e eles haviam desembarcado, digamos assim, em Gilgal antes da conquista da cidade de Jericó e, consequentemente, de todo o território cananeu. Gilgal era um lugar de conquista, era um lugar de aliança, era um lugar de profetas, e os dois lugares haviam se transformado em centros de adoração. Eu sei que a gente sabe que a adoração acontecia em Jerusalém, mas os israelitas tinham esse hábito até um certo tempo, que era espalhar centros de adoração. Samaria vai ser um centro de adoração, e Betel e Gilgal eram também. E o que Deus está descrevendo aqui do versículo 4 ao versículo 5 é: vocês fazem todos esses rituais porque vocês gostam de ser religiosos. Ninguém aqui está dizendo que vocês não gostam de um culto, que vocês não gostam de um ritual, que vocês não gostam de toda a máscara que vem com os rituais religiosos, com os hábitos religiosos. Vocês gostam das festas, vocês gostam dos sacrifícios, vocês vestem as suas roupas, vocês vão desfilar nesses lugares sagrados, mas é disso que vocês gostam, não é? Então pequem ainda mais e ponham-se a pecar. Deus sendo irônico dizendo, vai, faz. Faça mais, vai. Finja que eu não estou aqui. Vai fazendo as coisas que você quer. Tem essa impressão de que eu só vou ficar olhando. Difícil, né, a gente ouvir uma coisa como essas. Um profeta de Deus aparecer e anunciar de forma irônica: continuem a pecar, continuem a pecar. Vão às igrejas, continuem a pecar. Participem das festas, participem dos eventos, participem das programações e continuem a pecar. Façam todos os rituais, participem da ceia do Senhor, cantem os cânticos e os louvores e os hinos, vão até os templos, vistam as melhores roupas, participem das programações e continuem a viver a vida que vocês têm. Do versículo 6 até o versículo 11, que eu vou ler numa batida só, Deus vai mudar a ironia, e é como se ele falasse assim: vai, pequem. Agora, acabou a ironia, deixa eu falar sério. Do versículo 6 ao versículo 11, nós vamos perceber a cronologia que Deus monta até ter chegado a esse ponto. E aí no finalzinho da leitura, vamos ver o que é que une todos esses versículos e que torna esses argumentos assim inabaláveis. E vai fazer com que você, eu tenho certeza,
Imagine que Israel de fato não tinha saída para o julgamento de Deus. Eles não tinham argumento para colocar diante de Deus, que talvez tivesse sido um exagero do profeta Amós dizer aquelas palavras todas. Não é para tanto, né? Mas olha só, versículo 6. Fui eu mesmo que dei a vocês, eu Deus, estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Grave essa frase. Essa é a frase-chave dos versículos todos que a gente está vendo aqui do capítulo 4. E mesmo assim vocês não se voltaram a mim. Declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades ia cambaleando de uma cidade a outra em busca de água sem matar a sede. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Só para lembrar, Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas com fogo vindo do céu, a cidade do qual escapou Ló e as suas filhas, junto, só com a roupa do corpo. Essas cidades foram um exemplo de juízo no passado de Israel. Destruí algumas de suas cidades como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram como um tição tirado do fogo. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Aí encerra o versículo 11, com a gente pensando assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deus tentou avisar de um juízo maior através de pequenos juízos. É a progressão da pena, digamos assim, os agravantes, né? Eu privei vocês de alimento por um período de tempo para chamar a atenção de vocês, de que vocês estavam desviando do meu caminho, mas vocês não se voltaram para mim. Vocês ficaram confusos. Eu baguncei os planos de vocês, chovia numa cidade, mas não chovia na outra, vocês saíam cambaleando de uma cidade a outra para ver onde que tinha o que comer, onde que tinha o que beber, ou seja, acabou os planos, acabou os padrões, eu baguncei as coisas. Me lembra muito esse período que a gente está vivendo agora, da pandemia, onde semana passada nós vimos os planos do governo do estado para liberar a população da quarentena para o dia 11 de maio. Aí chega próximo do dia 11 de maio, não podemos fazer isso, nós vamos tocar a coisa até 31 de maio. Então a quarentena foi estendida até dia 31 de maio. Essa confusão, essa falta de certeza, tudo isso aconteceu. Pragas, gafanhotos, guerras, mortes, a tal ponto que eles tinham que lidar com mortos nos acampamentos, cataclismas, catástrofes naturais, uma série de coisas que Deus anuncia como avisos. Voltem-se para mim, voltem-se para mim. Aqui é importante a gente perceber uma coisa, meu irmão e minha irmã. É importante a gente perceber que, primeiro, Deus joga esses juízos
ele joga esses juízos de duas formas. Primeiro, porque a terra já está amaldiçoada, ok? Em Gênesis capítulo 3, quando Deus amaldiçoa homem, mulher e amaldiçoa a criação, ele diz que a terra produziria cardos e abrolhos. Então, naturalmente, a terra, ciclicamente, ela produz vários problemas e vários desafios para a gente. Nós vivemos num tempo onde estamos enfrentando uma grande pandemia do coronavírus. Isso é um juízo de Deus? Isso é Deus mandando o vírus para a gente? De certa forma, sim, porque pelo menos é fruto da maldição que Deus derramou sobre a criação por causa do pecado. Então a terra ela é amaldiçoada. A terra ela está em desequilíbrio e a terra naturalmente vai produzir uma série de dificuldades para a gente. O nosso coração vai produzir uma série de dificuldades nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos entre os países. Eu estava vendo o jornal ontem, nós estamos numa época em que precisamos de respiradores, não é? Eu vi gente vender uma matéria de um pessoal vendendo respiradores falsos. Tem gente precisando de máquinas de respiradores no hospital e a gente que pensou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou vender falsos respiradores para ganhar uma grana. Tudo isso está debaixo da maldição do pecado. Mas aqui o que Deus está fazendo é interpretando, dando uma interpretação. Em última análise, o que Deus está dizendo aqui é: por trás de cada tragédia, por trás de cada desafio, por trás de cada problema, por trás de cada revés que Israel sofreu, estava eu dizendo: venham para mim, se voltem para mim. Por trás de cada desafio, inclusive essa pandemia, há um aviso de Deus, um convite de Deus: voltem-se para mim. Porque chega uma hora, e aí no versículo 12, versículo 13 é que chega essa hora, em que Deus diz assim: eu os avisei a geração de vocês de diversas maneiras, e vocês se recusaram a se aproximar de mim. Então, aí a gente encerra aqui no versículo 11 e 12, por isso, por terem se negado diante dos avisos que eu dei através da natureza, das guerras, das doenças, das pragas, por isso ainda o castigarei, ó Israel. E porque eu farei isto com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Israel, agora você querendo, por enquanto você tinha conseguido me evitar, mas eu vou aparecer de forma incontornável a você. Eu vou vir em juízo e o meu juízo não pode ser contornado. Vocês podem até tentar fugir de mim, mas eu vou encurralá-los de tal forma que vocês vão ter que me encarar. Versículo 13, aquele que forma os montes, aí vem a assinatura de Deus, né? Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os pensamentos aos homens. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. No lugar da assinatura de um juiz, de uma vara qualquer que nós temos aqui no nosso país, você tem a assinatura do Deus Criador, aquele que criou todas as coisas e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que faz transformar a luz em trevas, aquele que pisa as montanhas, ou seja, domínio pleno, aquele que regra, pauta, tudo é que está dizendo isso. Diante dessa escala fica difícil a gente pensar que consegue fugir de Deus para sempre. Então, você tem fugido de Deus? Você conhece pessoas que têm fugido de Deus? Você acha que o nosso país está fugindo de Deus? Se o coronavírus, a crise econômica, a crise política do nosso país que nós vivenciamos hoje tem por trás de si
de cada uma dessas coisas, o aviso de Deus para voltem-se para mim, é o momento de nós, igreja, tomarmos o lugar de Amós e dizermos às pessoas: se aproximem de Deus, se voltem para Deus. Porque é nos braços dele que você vai encontrar a esperança e você vai encontrar alívio até a passagem desse grande sinal. Porque haverá um dia, e esse dia é o juízo final, onde Deus vai poder dizer, dentre outras coisas, quando eu mandei uma pandemia, quando por causa da terra amaldiçoada um vírus ameaçou o planeta todo e derrubou economias e tirou empregos, naqueles dias eu chamei vocês para perto de mim, mas vocês não se voltaram para mim. E haverá esse dia. Então Deus te abençoe. Não fica com medo disso que eu disse, não. É uma fala para te trazer esperança. O que eu estou te dizendo é, atrás de cada tragédia e obstáculo, Deus está clamando para você se voltar para Ele. Então se volte para Ele. Se volte para Ele. É uma mensagem, por incrível que pareça, que traz esperança, porque está dizendo que Deus deu chances para Israel se voltarem para Ele. Aproveite a chance. Revise o seu relacionamento com Deus e anuncie esse Deus que está por trás desses eventos catastróficos. Anuncie Ele para as pessoas que você conhece. Deus te abençoe e até o próximo capítulo de Amós.